Existe um deserto na América do Sul onde quase nada se move. De longe, parece um lugar parado no tempo. Uma imensidão branca, seca, silenciosa, refletindo o céu como um espelho quebrado. Não parece uma arena de disputa global. Não parece um campo de batalha. Não parece um lugar capaz de atrair governos, montadoras, mineradoras, diplomatas, fundos de investimento e gigantes da tecnologia. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Debaixo dos desertos de sal da América do Sul, existe um dos materiais mais desejados do século XXI, o lítio. E talvez o mais estranho seja isso: a guerra pelo futuro dos carros elétricos, dos celulares, das baterias, da energia limpa e até da independência tecnológica de vários países não acontece apenas em laboratórios futuristas ou fábricas automatizadas. Ela acontece também em salares remotos, em regiões áridas, onde comunidades locais, governos e empresas disputam algo que o mundo inteiro passou a chamar de ouro branco. O lítio virou estratégico porque ele está no centro das baterias modernas. Baterias de celulares, notebooks, carros elétricos e sistemas de armazenamento de energia. Sem bateria barata, leve e eficiente, a transição energética fica mais lenta. Sem transição energética, países continuam presos a petróleo, gás e carvão por mais tempo. E quem controla os minerais dessa nova economia controla uma parte do futuro. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente olha para coisas que parecem distantes, como um deserto de sal no outro lado do continente, e mostra como elas podem estar conectadas ao celular no seu bolso, ao carro do futuro e às decisões políticas que moldam o mundo. Agora pensa no seu celular. Ele parece um objeto pequeno, pessoal, quase íntimo. Você carrega no bolso, desbloqueia com o dedo, assiste vídeos, conversa, tira fotos. Mas dentro dele existe uma cadeia global invisível. Metais extraídos em um país, processamento em outro, bateria montada em outro, software desenvolvido em outro, venda em outro. O produto parece simples porque a complexidade foi escondida. Com o carro elétrico, essa cadeia fica ainda maior. A bateria é uma das partes mais caras e estratégicas do veículo. E a bateria precisa de minerais: lítio, níquel, cobalto, grafite, cobre. Cada um desses materiais tem sua própria geografia, sua própria política, seus próprios riscos. Mas o lítio ganhou uma aura especial porque virou símbolo da promessa elétrica: sair do motor a combustão e entrar em uma economia movida por baterias. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz quando olha um carro elétrico brilhando em um comercial: de onde vem a bateria? E mais ainda, quem controla o lugar de onde ela vem? Na América do Sul, existe uma região conhecida como Triângulo do Lítio, envolvendo áreas da Argentina, Bolívia e Chile. Ali ficam salares gigantescos, lagos de sal e salmouras subterrâneas ricas em lítio. É uma região ao mesmo tempo seca, frágil e estratégica. E é justamente por isso que ela virou alvo de uma disputa silenciosa. Não é uma guerra com tanques, é uma guerra de contratos, de concessões, de tecnologia de extração, de influência diplomática, de controle da cadeia produtiva, de quem vai vender só matéria-prima e de quem vai ficar com a parte mais valiosa da indústria. Porque o lítio bruto não é o fim da história. Ele precisa ser extraído, concentrado, refinado, transformado em compostos químicos, incorporado a cátodos, baterias, carros e sistemas de energia. Quanto mais longe um país fica nessa cadeia, menos valor ele captura. Quanto mais perto chega da bateria final, mais poder econômico e tecnológico conquista. Esse é o dilema central da América do Sul: vender lítio como matéria-prima ou tentar construir uma indústria própria. Durante séculos, países ricos em recursos naturais viveram uma armadilha conhecida: exportar o material bruto e importar o produto caro. Sai minério, volta máquina. Sai grão, volta tecnologia. Sai petróleo, volta plástico, fertilizante, combustível refinado. Agora a pergunta é se o lítio repetirá a mesma história. Será que a América do Sul vai fornecer o ouro branco para os outros fabricarem o futuro? Ou vai conseguir participar da parte mais valiosa desse futuro? O Chile tenta responder isso com mais presença do Estado. O país já é um dos grandes atores do lítio e busca maior controle público sobre a exploração, especialmente no Salar de Atacama. A ideia é não deixar que a riqueza mineral seja apenas uma corrida privada. O Estado quer capturar parte maior do valor, negociar com empresas e definir regras para uma indústria estratégica. A Argentina segue outro caminho. Com suas províncias mineradoras e regras mais abertas ao capital estrangeiro, tenta atrair investimentos rapidamente. Empresas internacionais entram em projetos, constroem plantas, exploram salares e disputam espaço.
Para investidores, a Argentina aparece como uma oportunidade mais flexível. Para críticos, isso pode significar menos controle nacional sobre uma riqueza estratégica. A Bolívia é talvez o caso mais simbólico. O Salar de Uyuni é imenso, quase mítico, uma paisagem branca que parece outro planeta. Durante anos, o país tentou transformar suas reservas em soberania industrial. O sonho era não vender apenas lítio, mas fabricar baterias, tecnologia, valor agregado. Só que a realidade é difícil. Extrair lítio em escala, com qualidade, custo competitivo e tecnologia eficiente não é simples. A Bolívia tem riqueza no subsolo, mas transformar essa riqueza em indústria exige capital, conhecimento, infraestrutura e estabilidade política. E é aí que entram os atores externos: China, Estados Unidos, Europa, Rússia, empresas de bateria, montadoras, fundos e governos. Todo mundo quer garantir acesso. Porque em um mundo eletrificado, depender do fornecimento de minerais críticos de rivais geopolíticos vira risco nacional. Não basta ter fábrica de carro elétrico, é preciso ter bateria. Não basta ter bateria, é preciso ter minerais. Não basta ter minerais, é preciso refinar, processar e controlar a cadeia. A disputa pelo lítio é, no fundo, uma disputa por dependência. Quem depende de quem? Essa pergunta muda tudo. Se um país controla a extração, outro controla o refino, outro controla a tecnologia da bateria e outro controla a marca do carro, o poder fica espalhado de forma desigual. E muitas vezes, quem tem o recurso natural não é quem fica com o maior lucro. Por isso, o lítio é tão geopolítico. Ele não é só um mineral, é uma peça de negociação. Um país pode usar reservas para atrair investimento, pode exigir transferência de tecnologia, pode tentar criar indústria local, pode fechar parceria com um bloco econômico em vez de outro, pode virar campo de influência entre potências. E no meio disso tudo estão os salares. A imagem bonita do deserto de sal esconde um conflito mais profundo: água. A extração de lítio em salmouras envolve bombear líquidos subterrâneos ricos em minerais e processá-los. Em regiões extremamente secas, qualquer interferência no equilíbrio hídrico gera preocupação. Comunidades locais, povos indígenas, pesquisadores e ambientalistas questionam impactos sobre lagoas, aquíferos, ecossistemas e modos de vida. É aqui que a promessa verde fica desconfortável. O mundo quer carros elétricos para reduzir emissões, mas para produzir esses carros precisa expandir mineração. E mineração não acontece no abstrato. Ela acontece em territórios reais, com água real, comunidades reais, paisagens reais e conflitos reais. A bateria que parece limpa na cidade pode ter um rastro complexo no deserto. Isso não significa que carro elétrico seja uma mentira. Também não significa que devemos romantizar petróleo. A questão é mais difícil. Nenhuma transição energética é mágica. Trocar uma tecnologia suja por outra mais limpa não elimina automaticamente disputas por recursos. Apenas muda o mapa da disputa. Antes, o mundo olhava para poços de petróleo. Agora olha também para salares, minas e refinarias de minerais críticos. A velha geopolítica do petróleo não desapareceu. Ela ganhou uma irmã mais nova, a geopolítica das baterias. E essa nova disputa tem uma diferença importante. O petróleo é queimado uma vez. O lítio em uma bateria pode, em tese, ser reciclado e reaproveitado. Isso significa que, no futuro, reciclagem e novas químicas de bateria podem reduzir a pressão sobre novas minas. Mas, por enquanto, a demanda cresce rápido demais para ignorar a extração. E quando a demanda cresce rápido, a política acelera. Governos querem garantir o suprimento, empresas querem garantir contratos, países produtores querem capturar mais valor, comunidades querem proteger territórios, ambientalistas querem limitar danos, consumidores querem tecnologia barata, montadoras querem bateria suficiente e investidores querem retorno. Todos olham para o mesmo deserto, mas cada um vê uma coisa diferente. A empresa vê ativo, o governo vê soberania, a comunidade vê território, o ambientalista vê ecossistema, a montadora vê cadeia de suprimento, o consumidor vê autonomia de bateria e o mercado vê preço. Essa é a verdadeira guerra secreta pelo lítio, não uma conspiração escondida em uma sala escura, mas uma disputa silenciosa, onde quase tudo acontece em contratos, licenças, acordos, relatórios, visitas diplomáticas e promessas de investimento. É uma guerra sem manchete diária, mas com consequências enormes, porque o país que vender barato demais pode perder uma chance histórica. O país que fechar demais pode afastar tecnologia e investimento.
O país que extrair rápido demais pode destruir o próprio território. O país que demorar demais pode perder a janela econômica. E o país que não tiver lítio pode ficar dependente de quem tem. Não existe escolha simples. O lítio coloca a América do Sul diante de uma pergunta antiga com uma embalagem nova. Como transformar riqueza natural em desenvolvimento real? Essa pergunta já apareceu com prata, ouro, borracha, petróleo, soja, ferro e cobre. Agora aparece com baterias. A diferença é que, desta vez, o discurso é verde, moderno, tecnológico. Mas o risco é antigo: extrair muito, exportar barato, degradar territórios e deixar a parte mais sofisticada da cadeia para outros países. O ouro branco pode virar oportunidade, mas também pode virar repetição. E é por isso que os salares da América do Sul importam muito mais do que parecem. Eles não são apenas paisagens bonitas para fotos. São tabuleiros de um jogo global. Um jogo onde energia, clima, indústria, soberania e tecnologia se cruzam. No fim, talvez o lítio seja o símbolo perfeito do século XXI. Ele carrega uma promessa e uma contradição. Promete energia mais limpa, carros sem escapamento, redes elétricas mais flexíveis e menos dependência de combustíveis fósseis. Mas também revela que todo futuro tecnológico tem uma base material. Por trás da nuvem existe mineração. Por trás da bateria existe território. Por trás da inovação existe disputa. Então, da próxima vez que você olhar para um carro elétrico, um celular carregando ou uma bateria portátil, talvez veja mais do que tecnologia. Talvez veja um pedaço invisível de um deserto distante. Talvez veja uma disputa entre países, empresas e comunidades. Talvez veja a pergunta que vai definir parte do futuro: quem vai controlar os materiais da nova era energética? Porque talvez a pergunta mais curiosa não seja se o lítio vai mover o futuro. A pergunta é: quem vai pagar o preço para que esse futuro seja carregado?